A história de hoje é do João e Maria, da série Ficção Contos de Fada, coleção Conta Pra Mim. A autoria da Rosana Monte Alverne. É uma história um pouco diferente, mas é bem divertida, vale a pena assistir. Era uma vez dois irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia: levem, espalhem pelo caminho, depois voltem recolhendo as pedrinhas. Assim não haverá perigo de vocês se perderem. E vão com Deus. Naquela manhã, porém, a mãe não encontrou as pedrinhas e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão. João e Maria se despediram da mãe e do pai e foram contentes pelo caminho, cantando e observando as árvores do céu, fazendo bolinhas com o miolo de pão. Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa estranha. As bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro carregando no bico um miolinho de pão. Nesse momento, os dois perceberam que estavam perdidos. João e Maria caminharam o dia inteiro e quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha. Era uma casinha engraçada, toda feita de bolos, biscoitos de pão de ló. As telhas eram feitas de chocolate e as flores do jardim de caramelos, balas, docinhos. João e Maria comeram bastante, até que ouviram uma voz bem rouca e arrepiante. Gata, jumento, pet de alfacinha, quem está comendo a minha casinha? E João e Maria tomaram um susto, e a velha disse: entrem, entrem, lindas crianças, vou alimentar e aquecer vocês. Mas as aparências enganam. Na verdade, a velha era uma bruxa, que adorava devorar crianças. Ela prendeu João numa gaiola, pôs a menina para trabalhar. O plano da bruxa era engordar o João e comê-lo primeiro. Todos os dias, a bruxa, que não enxergava bem, dizia: mostre o dedinho, menino, quero saber se está gordinho. Vou assar com temperos finos, não sobrará nenhum bocadinho. Entretanto, o João estendia um pequeno osso de galinha, e a bruxa ficava furiosa a sentir que o menino não engordava. Depois de um mês, ela decidiu que ia assar João de qualquer jeito. Quando a bruxa se abaixou para ver o que o forno estava preparando, Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as forças. Depois trancou a porta do forno e correu para libertar João. A bruxa gritava, mas as crianças só pensavam em se salvar. Estavam saindo da casa quando viram um enorme baú e encontraram um tesouro. Encheram 2 sacos com moedas de ouro, com pedras preciosas, correram na floresta dentro. Em casa, seus pais estavam na cozinha, chorando, rezando pelos filhos que perderam. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes. Voltaram no colo dos pais. O encontro virou uma festa, com muitos beijos, abraços. Logo depois, os pais encontraram os sacos jogados na porta da cozinha. Abrindo-os, ficaram admirados com tanta riqueza. Na manhã seguinte, João e Maria contaram aos pais em detalhes tudo o que aconteceu. O miolo de pão, os passarinhos, a bruxa, a fuga, o tesouro. E foram felizes para sempre. Rapunzel. Coleção Conta Pra Mim. Série Ficção Contos de Fadas. Era uma vez uma mulher grávida que contou ao seu marido o desejo de comer beterrabas. O casal morava próximo ao sítio de uma bruxa. Não resistindo à aflição de sua esposa, o marido passou a colher durante a noite algumas beterrabas na horta da vizinha. Certa vez, foi surpreendido e a bruxa lançou, com voz rouca, a seguinte maldição: não se preocupe, meu senhor. Sirva-se à vontade. Só não se esqueça de uma coisa. Quando seu bebê nascer, o senhor entregará para mim. Meses depois, o homem foi obrigado a atender a ameaça. A bruxa levou consigo a criança, que lhe deu o nome de Rapunzel.
Ao completar 12 anos, Rapunzel foi trancada pela bruxa no alto de uma torre, sem portas, só com uma pequena janela. A prisioneira aprendeu a cantar com os pássaros da floresta, que eram seus únicos amigos. E sempre que a bruxa desejava subir a torre, gritava: Rapunzel, jogue suas tranças. A bela moça desenrolava seus negros cabelos, que tão longos tocavam a fina relva. Um belo dia, um príncipe escutou o canto da Rapunzel e ficou admirado com a graciosidade da sua voz. Encantado, aproximou-se e observou o que a bruxa fazia para subir naquela torre. Depois de algumas horas, aproveitou que a jovem estava sozinha e gritou: Rapunzel, jogue suas tranças. E a jovem desenrolou e os cabelos tocaram aos pés do príncipe. Ao se encontrarem, Rapunzel e o príncipe se apaixonaram. Para que Rapunzel fugisse daquele clausura, o príncipe entregou a ela uma corda. Desconfiada, a bruxa pegou uma tesoura e cortou os cabelos da jovem e logo em seguida levou embora dali, abandonando-a na floresta. Voltando à torre, a bruxa amarrou as tranças em um gancho para enganar o príncipe e quando ele sustentou na janela, a feiticeira lhe disse: Vem encontrar Rapunzel, é? Eu o levei para muito longe, você nunca mais vai encontrar. Nesse momento, a bruxa derrubou o príncipe que caiu sobre uma moita de espinhos. A queda foi tão violenta que deixou-o cego. O jovem se levantou e começou a andar com dificuldade pela floresta, pensando em sua amada. De repente, escutou uma voz familiar. Era o canto da Rapunzel. Abraçaram-se. As lágrimas da jovem se derramaram sobre os olhos do príncipe, devolvendo-lhe a visão. Rapunzel e o príncipe casaram e viveram felizes para sempre. Os Músicos de Bremen. Coleção Conta Pra Mim. Série ficção. Era uma vez um burrinho que trabalhava duro, puxando carroças pesadas. Com o passar dos anos, começou a se sentir cada vez mais fraco. Dispensado pelo patrão, o burrinho foi à cidade de Bremen pleitear uma vaga como cantor, em uma banda de música. Já no caminho encontraram o cão de caça, esmorecido que estava deitado no chão. Então perguntou: Cão, por que está tão triste? Após um longo suspiro, o cão respondeu: Envelheci e nem consigo caçar como antes. Por essa razão, meu dono resolveu me sacrificar. O burrinho contou-lhe seus planos musicais, convidando a participar. O cão ficou animadíssimo e seguiu com seu novo amigo. Alguns minutos depois, viram um gato muito triste e indagaram: Gato, qual o motivo de desânimo? O felino ronronou. Com o passar dos anos, perdi a destreza em capturar camundongos. Por causa disso, minha dona tentou me afogar. O burro e o cachorro contaram que estavam no caminho de Bremen, que iriam trabalhar como músicos, e o bichano, mestre em serenatas, seria um ótimo parceiro. O gato adorou a ideia, os três companheiros seguiram viagem. Quando o sol se despedia, encontraram um galo cabisbaixo. Ao perguntar sobre o que lhe passava, ele cacarejou. A proprietária da fazenda receberá convidados para o almoço. Ordenou que o cozinheiro passasse a faca em mim. Escapei para não parar na panela. O burro convidou-o para compor o grupo. Sua experiência como barito será muito útil no nosso quarteto. O galo apreciou a ideia e os músicos prosseguiram para a cidade de Bremen. Como já estava anoitecendo, pararam na floresta para dormir. O galo no alto de uma árvore. Percebeu de longe uma luzinha a piscar. Era sinal de que havia uma casa ali por perto. Avisou os colegas, então resolveram verificar. Pela janela observaram uma mesa farta com 5 ladrões que comiam e bebiam. Então imaginaram um plano para afastar aqueles homens dali. Com toda a força de seus pulmões, fariam um estrondoso concerto. O alto volume da música quebraria o vidro. Assim, os músicos pulariam a janela e correriam até o centro da sala e expulsariam os malfeitores. Dito e feito, apavorados os ladrões se levantaram e fugiram. Assim, os 4 amigos se sentaram à mesa, devoraram tudo.
Depois apagaram as luzes, procuraram um lugar aconchegante para dormir. Passada a meia-noite, os ladrões resolveram voltar. Com medo dos fantasmas, o chefe do bando ordenou que somente um deles entrasse. Silenciosa e sombria, a casa guardava mistérios. Ao entrar, o larápio, atraído por uma espécie de faísca, aproximou-se dela. Na verdade, eram os olhos do gato. Sentiu-se ameaçado, o felino avançou e arranhou o rosto do ladrão, que correu até a porta do fundo. O cão, que lá estava, deitado, lhe deu uma mordida na perna. Aos berros, o ladrão fugiu para o quintal, onde levou um coice de um burro. E o galo, assistindo tudo do telhado, aquela cena, cantou bem alto. O ladrão, que escapou disparada, disse aos demais que uma bruxa arranhou seu rosto, que um homem esfaqueou sua perna e o monstro lhe deu pauladas, e um juiz o ordenou que fosse preso. Por isso, os ladrões nunca mais se atreveram a voltar, e os 4 músicos passaram a viver naquela casa e foram felizes para sempre. Essa foi a fábula dos músicos de Bremen.